Good morning, students. This class we are going to remember the future. So let's see the future will and the future going to. Let's see? Eu resumi aqui, tá, turma? Eu botei bem simplificado para a gente lembrar alguns pontos que são bem importantes na diferença entre o will e o going to. O futuro é o conteúdo da nossa unidade 3 dos nossos dois livros, né? Então, nós estamos estudando o future na unidade 3. E lá ele traz as duas formas, traz o future com going to e o future com will. O que é o básico aqui, qual é o objetivo principal dessa unidade? É a gente conseguir identificar qual dos dois nós vamos precisar usar numa determinada situação. Então, com going to nós usamos para o futuro certo, né? E o will para o futuro incerto. Mas aí existem algumas situações especiais que a gente vai ver melhor nesse outro slide. Eu coloquei aqui, turma, os dois auxiliares, as situações que nós usaríamos, também alguns exemplos. Então, eu montei esse slide da seguinte forma. Nós temos o going to, ponto básico, usamos para situações que a gente tem certeza, baseado em fatos, né? Fatos é o que é real, o que vai acontecer, o que a gente tem praticamente certeza que vai acontecer. Lembrando que, claro, pode acontecer um imprevisto, mas quando a gente fala, a gente não está pensando nos imprevistos, é algo que está certo para acontecer. Nós usamos o will para um futuro incerto. Então, nós temos a situação de um futuro incerto, a situação de que a gente percebeu uma determinada situação e precisa resolver, então a gente toma uma decisão de alguma coisa que nós vamos fazer, essa decisão momentânea de algo que vai acontecer, de algo que a gente vai fazer, a gente também usa o will. E quando a gente vai fazer promessas, né? Vai prometer que vai fazer alguma coisa depois. Aqui tem alguns exemplos. O primeiro exemplo era o exemplo do nosso texto, Oliver and I are going to do. Nós vamos fazer. Lembrem que eles estavam falando da caça ao tesouro e aqui ele diz que eles vão fazer essa caça ao tesouro no período da tarde. Então era algo que está certo, já está mais ou menos organizado, e eles usaram então going to. Os outros três exemplos são os exemplos com will. He will probably win. I think they will have a good grade. Hey, leave the dishes there. I will wash them for you. Essas duas primeiras são baseadas em possibilidades, é um futuro incerto. Vejam que as expressões probably e I think deixam bem clara essa ideia de que é incerto. E a última é a ideia da promessa. Deixa a louça aí, depois eu lavo, né? E eu vou lavar para você. E aqui eu coloquei algumas expressões que são bem comuns, então, aparecerem com will, que é o probably, maybe, I think, I guess and I expect. Certo, turma? São só algumas, não necessariamente elas vão aparecer, mas são bem comuns. Então, principais pontos retomados. Vamos ver as nossas atividades, o nosso homework. Galera, não precisem se preocupar em parar o vídeo para anotar as respostas, porque eu disponibilizo depois na plataforma essas respostas para vocês, tá? A gente vai só falar rapidinho sobre cada uma delas, porque depois eu deixo disponível na plataforma. Então, essa atividade nós tínhamos a negação e a interrogação para fazer. Vejam que nós temos 3 frases com will e as mesmas 3 aqui abaixo. Primeira atividade era para passar para o negativo, então, you will wash the dishes, ficou you want to wash the dishes. Vejam que todas elas tinham will, e onde tinha o will virou want, que poderia ser o will not também, né? Aqui nós tínhamos que fazer a interrogação, o will que estava depois do sujeito passou para frente do sujeito. Então ficou will you wash the dishes, will they travel, will it rain, e formamos as interrogações. A partir daqui são as atividades do nosso livro. Nós começamos pelo Student's Book e depois vamos para o Workbook. A mesma coisa. Vamos falar rapidinho sobre as respostas e eu disponibilizo depois na plataforma. Nós tínhamos que escolher o local adequado para usar as 3 expressões. Make offers são I'll explain it, I'll help you, desculpem. Porque são as que fazem ofertas. Lembrem que as ofertas entram ali nas categorias das promessas, né? Que a gente diz fazer alguma coisa para alguém.
E make decisions, I think I'll call him. Depois a número 2 pediu para a gente usar o futuro. Aqui nós não tínhamos que escolher entre going to ou will, porque eles deixaram claro no enunciado que era para nós usarmos o will. Então todas nós deveríamos completar com o will e o verbo entre parênteses. A gente pode botar essa forma longa ou a forma contrata, tanto faz. Eu coloquei o gabarito aqui usando a forma contrata, mas vocês poderiam ter escrito com o will, a forma longa, e tudo bem. A atividade 3, melhor, a 5, nós éramos para fazer agora a 1, a 2 e a 5, a 3 e a 4 nós já tínhamos feito porque tratava do going to. Nós tínhamos que decidir entre usar o will ou going to. Bom, como aqui nós temos essa informação e onde diz decide before significa que é algo que já tinha sido programado, nós já sabemos que onde já foi programado nós usamos going to. Então, a primeira e a última é com will e as duas do meio, a 2 e a 3, com going to, porque é algo programado. Ou seja, acaba sendo um futuro certo, né? No workbook, nós começamos com as atividades de vocabulário. Nós já tínhamos falado sobre os Geographical Features, que tinham no outro livro também, fizemos algumas atividades. Essa aqui era só para a gente escrever o nome dos locais abaixo das imagens. Eu coloquei todos aqui, na sequência já adequada. Acredito que o vocabulário seja simples, vocês não tenham dificuldade, só lembrei de chamar a atenção de highway, que é autoestrada, né, via rápida, fields, campos, town, cidade, e eu acho que as outras não tem nenhuma dúvida, até porque são palavras bem parecidas com o português, são palavras cognatas, né, então são mais simples. Na página seguinte, nós tínhamos o exercise 1, eles também disseram que era para nós usarmos o futuro com o will e o verbo entre parênteses, então todos eles nós vamos completar com o will e o verbo que eles sugeriram entre parênteses. Então fica will get, will try, will have, will fix, will make. Fix é consertar, arrumar, tá, turma? Pode-se usar a forma longa ou a forma contrata. Eu usei a contrata aqui nas respostas, mas tanto faz. No workbook também, a página 18. Essa página 18, galera, nosso livro tem um probleminha ali no enunciado da questão 8, então vamos prestar atenção porque elas estão interligadas. A número 7 é para nós organizarmos as palavras para formarmos as perguntas de forma adequada. São 4 perguntas, só que elas estão embaralhadas. Organizando as palavras, nós temos essas 4 perguntas. What are you going to watch? Are you going to watch it alone? What are you going to do this afternoon? Are you going to watch the film with your parents? São as 4 perguntas que nós temos aqui, só que agora de forma organizada. Na número 8, então, eles dizem assim, agora escreva as perguntas do exercício 1 no diálogo abaixo. Na realidade, não são as perguntas do exercício 1, são as perguntas do exercício 7, o exercício anterior. São essas perguntas que nós precisamos escolher o local adequado para que esse diálogo tenha sentido. Então, a sequência é essa. Vejam que todas as perguntas foram com going to, porque o diálogo entre as amigas, ele leva a nos crer, as perguntas são feitas de algo que já está decidido. Pelo menos quem pergunta tem essa impressão. Então, foi usado going to. Porém, algumas respostas acabam vindo com will. Por quê? Porque ela responde com dúvida. Então, a primeira pergunta seria, what are you going to do this afternoon? O que você vai fazer hoje à tarde? I'm tired, so I'm just going to stay at home and watch TV. Eu tô cansada, então eu vou ficar em casa assistir TV. Bom, algo decidido, o futuro dessa tarde é com going to. A pergunta seguinte é, what are you going to watch? Se ela diz que vai ficar em casa assistir TV, já tá tudo certo, então o que ela vai assistir, né? Foi a pergunta com going to. Só que ela não tem certeza do que ela vai assistir, ela tá achando que vai assistir esse filme. Então ela diz, I think I'll watch a movie. I think I'll watch a movie. Certo? Eu acho que vou assistir. Ou I think I will watch a movie. Bom, como ela acha, ela usou I'll watch. I think I'll watch. Certo?
Vem a outra pergunta. Are you going to watch the film with your parents? Você vai ficar com seus pais? No, they are going out this afternoon. Não, eles vão sair. They are going shopping. Eles vão fazer compras. Então já está decidido também, foi com going to a resposta. Are you going to watch it alone? Yes, just me, some hot chocolate and Brad Pitt. Então esse é o diálogo e assim a gente confirma a colocação das perguntas e finaliza a correção dessas atividades também. Eu disponibilizo depois na plataforma e vejo as dúvidas com vocês na aula online, certo, galera? Nosso próximo passo é agora ver os pronomes reflexivos, the reflexive pronouns, que fazem parte dessa unidade também, e nós ainda não vimos. Então, na sequência, a gente passa para os pronomes reflexivos. Então, turma, como eu disse anteriormente, nosso próximo passo eram os pronomes reflexivos. Como a gente está mudando de conteúdo, mudei até a cor dos slides para ficar um pouquinho diferente. Mas vamos focar então nos pronomes reflexivos, que são os reflexive pronouns, certo, turma? Ainda na unidade 3, né? Bom, gente, antes de qualquer coisa, qual é a ideia de pronome reflexivo? Ele tem esse nome e eu gosto muito de fazer uma analogia com o espelho, porque quando a gente pensa no espelho, a gente pensa sempre no que o espelho reflete. Então, se eu for na frente do espelho, o reflexo vai ser meu. Se vocês forem na frente do espelho, o reflexo é de vocês. Se o meu filho for na frente do espelho, o reflexo é dele. Por que eu estou insistindo nisso e de repente, num primeiro momento, parece-se uma comparação óbvia, tão sem graça? Mas eu queria que vocês pensassem nisso, porque na hora de escolher o pronome, a gente tem que ter essa lógica, porque a gente não pode usar um sujeito, por exemplo, de primeira pessoa com um reflexivo que não seja de primeira pessoa. Então, a ideia do espelho é isso, e agora quando a gente chegar na tabela, na relação ali dos pronomes reflexivos, eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem essa minha analogia. Vamos lá, então? Ó, eu fiz a tabela, aqui são os pronomes pessoais, os subject pronouns, que vocês conhecem, claro, mas eu preciso deles para mostrar exatamente esse papel, esse uso do pronome reflexivo. Então, gente, o que eu estava dizendo sobre a ideia do reflexo é o que eu faço vai refletir necessariamente em mim, certo? Jamais numa frase eu posso ter um sujeito de uma outra categoria, de uma outra pessoa, com um myself, por exemplo. Tem que ser sempre I com myself e you com yourself, ou seja, o que eu faço reflete em mim mesmo, o que você faz reflete em você mesmo, o que ele faz reflete nele mesmo. Então, a gente tem que respeitar essa linha e é isso que eu quis tentar mostrar para vocês com a ideia do reflexo. Vai ser ele e ele mesmo. Se ele se olhasse no espelho, ele veria ele mesmo. Então, tem que seguir essa linha e segue sempre o pronome correspondente. I, you, he, she, it são primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Então, a gente usa o reflexivo correspondente de primeira, de segunda e terceira pessoa do singular. Depois nós temos primeira, segunda e terceira do plural, primeira, segunda e terceira do plural. Uma frase que tem we precisa ter o ourselves, we, you, we, ourselves. Outra coisa bem importante para chamar a atenção é que normalmente a gente não sabe a tradução do you se está no singular ou no plural, porque ele pode ser você ou vocês. E de forma geral, os pronomes, daí pode ser os objects, pode ser qualquer outro tipo de pronome, ele dá esse mesmo sentido, assim, a gente não consegue diferenciar se é singular ou plural quando se trata do you. Quando a gente vem para os pronomes reflexivos, vocês observem que já tem uma diferença. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, essas três aqui são a terceira pessoa, né, do singular, que terminam em self. Depois nós temos primeira, segunda e terceira terminando em vos. Então, vejam que agora o you tem diferença. O you que é você vai ter um yourself. O you que é vocês vai ter um yourselves. De repente vocês vão pensar, tá, e se aparecer um you e eu não conseguir perceber se está no singular ou no plural? Se não tiver um contexto, a gente não vai conseguir identificar.
Aí tanto faz, porque não tem como adivinhar. Mas se tiver um contexto, a gente percebe sim a diferença e daí a gente sabe fazer a escolha, tá? Aqui eu coloquei a tradução, então eu mesmo, tu mesmo, ele mesmo, ela mesma. Aqui eu traduzi como tu, mas pode ser o você mesmo, né? Tanto faz. Lembrem que esse you, que a gente normalmente traduz como você, mas nem todas as regiões usam você, né? Então, para quem usa o tu, não teria problema nenhum em usar esse you como se fosse tu. E assim por diante as outras traduções. Aqui eu coloquei um resuminho das funções dele. Então, vejam bem. Eu tenho a primeira função, a mais comum, a função reflexiva. É aquele em que eu digo que eu fiz em mim mesmo, ele fez nele mesmo e assim por diante. Veja um exemplo. He cut himself with a knife. Ele se cortou com a faca. Ou seja, ele cortou a si mesmo. A gente vai traduzir como ele se cortou porque não é comum a gente dizer ele cortou a si mesmo, mas é esse o sentido que tem, certo? Então, nós traduziríamos como ele se cortou com uma faca. Função enfática, o que seria isso? Nesse caso, ele vai ser opcional. Ele tem a função de enfatizar uma determinada situação, mas ele não é obrigatório. Então, she did her homework herself. Esse parênteses é só para lembrar vocês que é opcional. Ela fez as suas tarefas. Quando eu digo quando eu uso esse herself, eu quero intensificar que foi ela mesma. Foi ela que fez e pronto, e eu estou fazendo questão de intensificar essa ideia de ela ter feito a sua própria tarefa. E como função idiomática, usa-se a preposição by antes do pronome reflexivo. Então, são situações que apareciam, por exemplo, um by himself, um by herself, não cabem nesses dois exemplos, né? Ó, did you do your homework by yourself? E aí ele tem o sentido de sozinho. Você fez a tarefa sozinho? Então, vamos retomar. Ela pode ter a função reflexiva, em que eu quero dizer que eu me cortei, eu me machuquei, eu me encantei. Essa seria a primeira situação, que é a função reflexiva mesmo. Em algumas situações a gente usa para dar ênfase, daí esse pronome não seria obrigatório, mas veja que respeita a regra anterior. Se eu usei she como sujeito, eu tenho que usar o pronome equivalente, que é herself. Se aqui fosse he, teria que ser o himself, e assim por diante. Ou com a função idiomática, que vai ser o by mais o pronome reflexivo, que vai ter a função de sozinho. Aqui, turma, eu coloquei algumas frases para a gente analisar, usando cada pronome, e eu destaquei o subject e o reflexive para intensificar para vocês a importância desse alinhamento de pessoa. Vejam, I looked at myself, I com myself. How did you cut yourself? You com yourself. Eu me olhei no espelho, aqui, como você se cortou, é uma pergunta, né? He doesn't take care of himself. Ele, com himself, ele não se cuida. She hurt herself. Ela se machucou. The cat is licking itself. O gato está se lambendo. We amused ourselves. Nós nos divertimos. You should write notes for yourselves. Vocês deveriam escrever notas para vocês mesmos. E they are proud of themselves. Eles estão orgulhosos deles mesmos. Então, turma, uma coisa aqui que eu preciso chamar a atenção é que quando se trata do plural, em português, algumas vezes a gente tem essa tradução e ela acaba sendo ambígua. O que é isso? O que é ambíguo? Que tem duplo sentido. Vejam, eles se amam. Quando eu digo eles se amam, ele pode ter duplo sentido. Pode ser que eles amam a si mesmos, ou seja, eu tenho duas pessoas e eu quero dizer que elas se amam, essas duas pessoas. Pode ser que elas amam a si mesmo, ser essa a minha intenção de amor próprio, ou que elas amam uma outra. Então, fora de contexto, em português essa frase é ambígua. Isso não acontece em inglês. Porque se eu quiser dizer que elas amam uma ou outra, eu tenho uma forma, e para dizer que elas amam a si mesmas, é outra forma. Então, eu tenho they love each other, ou seja, são
pessoas, uma ama a outra, é uma troca, né? Ou they love themselves, que daí eles amam a si mesmo. Tem aquele sentido de reflexivo, de amor próprio. O exemplo aqui é amor, mas isso serve com outros verbos também, né? Eu coloquei algumas imagens para ilustrar isso. Vejam, they love each other. Eu representei com a figurinha aqui como duas pessoas apaixonadas, dois personagens, né? Aqui seria a representação de duas pessoas que se amam, que têm amor a si mesmo, então seria o they love themselves. Aqui eu coloquei mais algumas ilustrações. Vejam, the dog clean itself, o cachorro se lava, ele lava a si mesmo, né, essa é a ideia. Aqui tem outra, Julia, did anyone help you with your homework? Alguém ajudou você com homework? No, I did it myself. Não, eu fiz. E ela tem a intenção de demonstrar isso. Foi ela usou myself como uma forma de enfatizar. Aqui, um filho pede ajuda ao pai. Dad, can you help me fix this bicycle, please? I'm not going to help you. You can fix it yourself. Você mesmo pode fazer isso. O pai responde, né? Aqui é um jantar. Ela diz I made it myself, ou seja, eu que fiz. E esse myself, ela tem a intenção de dar ênfase. Aqui é uma tirinha do Garfield. Essa tirinha eu vou deixar aqui, eu quero que vocês leiam, prestem atenção, vejam se vocês conseguem entender. Não vou nem comentar sobre ela, depois a gente discute na nossa aula online, tá? Aqui tem outro quadrinho, uma filha está se despedindo dos pais, ela diz bye mom, bye daddy, e eles respondem bye, take care of yourself, ou seja, cuide-se. I love myself, eu me amo, né? Função reflexiva. Aqui tem mais alguns exemplos que eu achei daí na internet, botei as imagens. Playing chess by yourself seria um exemplo de sozinho, né? Aí são os benefícios de jogar sozinho, então tem a imagem de um senhor jogando sozinho. How to learn cooking by yourself, como aprender a cozinhar sozinho, também é uma imagem da internet. Isso aqui provavelmente seria de algum curso de culinária online, né? Ou a venda de algum produto, enfim, talvez um livro de receitas. Essa boneca eu achei também na internet, achei muito bonitinha. Ashlyn loves dancing in her room by herself. Ashlyn gosta de dançar no seu quarto sozinha, by herself. Eu imagino, não conheço a boneca, eu imagino que seja uma boneca que dance. E aí nós temos algumas atividades que eu quero que vocês façam como tarefa. Deixa eu voltar aqui. To Students Book, page 28, exercise 7, 8 and 9, 29. Essa 29 é só uma leitura, um texto para vocês lerem, certo? E aí na página 30 tem o exercício 2, que é sobre a página 29. Do Workbook, page 17, que são páginas relacionadas aos pronomes reflexivos. So, guys, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso contrário, a gente conversa na aula online um pouco mais sobre isso e durante a correção das nossas atividades também. So, bye bye, see you. Kisses.